o tema dessa manhã e em seguida a trilha do discipulado. Pode colocar para a gente aí essa trilha do discipulado que está aí. Seguir a Jesus, conectar-se com pessoas, investir tempo com Deus, servir em comunidade. Tem tudo aí? Isso, pode passar um pouquinho. Esse, vamos lá. Eu queria que vocês dissessem comigo essa trilha. Nós fizemos um treinamento aqui, um treinamento de capacitação e liderança. E nós olhamos Atos 2. E ao olharmos o livro de Atos 2, nós fomos desafiados a seguirmos o mesmo caminho da igreja primitiva, para que nós possamos ser crentes e igreja parecida com Jesus, que reflita Jesus, que manifeste Jesus todos os dias. Então nós estaremos falando sobre essas 5 marcas desse discipulado. E hoje pela manhã, além dessas 5 marcas, o que é que eu preciso saber sobre seguir a Jesus? Vamos dizer juntos essas 5 marcas? Vamos lá. Seguir a Jesus, conectar-se com pessoas, investir tempo com Deus, servir em comunidade e viver generosamente. Vamos mais uma vez? Seguir a Jesus, conectar-se com pessoas, investir tempo com Deus, servir a comunidade e viver generosamente. Nós estaremos preparando um material específico para cada item desse, para que cada item desse tenha um conteúdo para um discipulado que você fará e você fará com alguém também. Então, nós vamos estar desdobrando cada um desses itens, para que então tenhamos aí 10 meses de discipulado, para que então você cresça espiritualmente e ajude alguém a crescer espiritualmente. Nós desejamos que todos os membros desta igreja, todos sem exceção, possam passar por essa trilha do discipulado durante um tempo pessoal, no encontro com alguém. Pode ser um casal com outro casal, pode ser um casal com mais 2 casais, pode ser uma pessoa com uma outra pessoa, mas a ideia é de que nós desenvolvamos esta caminhada juntos como igreja e que daqui para frente seja esta a nossa marca de caminhada como crentes em Cristo Jesus, para que possamos ser crentes saudáveis e termos uma igreja frutífera. Nessa manhã, então, nós queremos focar só nessa primeira parte, seguir a Jesus. Seguir a Jesus. O que é que eu preciso saber sobre seguir a Jesus? Eu escrevi lá na pastoral a seguinte pergunta: aceitar a Jesus ou seguir a Jesus? Quantas vezes pregando aqui e vocês em outros lugares ouviram a expressão quem deseja aceitar a Jesus? E você aceitou Jesus e entendeu que aceitar Jesus era seguir a Jesus? Mas aceitar a Jesus e seguir a Jesus são coisas parecidas, mas não são coisas iguais. O desafio é que nós não só aceitemos Jesus, mas que nós aceitemos seguir a Jesus. O desafio então é que Jesus não seja só bem-vindo à minha vida, bem-vindo à sua vida, mas que eu tenha com Ele um relacionamento de longo prazo. A ideia então é que você deixe Jesus liderar a sua vida. Mais do que Ele ser o seu Salvador, que Ele seja o seu Senhor. É interessante que ao longo do ministério de Jesus, era comum encontrar pessoas que, durante aquele período ali, que tinham seus grupos também. Tinha o mestre e tinha os seus seguidores. Tinha o rabi e tinha seguidores. Isso não foi uma metodologia inventada por Jesus. Mas Jesus toma esse mesmo método e ele começa então a chamar pessoas para que não só o recebam bem, mas caminhe com ele ao longo de todo o processo. E aí, a ideia de que você esteja ao lado de uma outra pessoa. Eu tomei a curiosidade de perguntar ao Dr. Google o que significa seguir a Jesus. Interessante é que mesmo o Google deu uma resposta bíblica, eu fiquei admirado. E ele disse o seguinte: ser um seguidor de Cristo significa nos esforçarmos, olha a resposta, para que nossas ações,
nossa conduta e nossa vida esteja em conformidade com o padrão do Salvador. Significa adquirir virtudes, significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Olha que resposta bíblica. Vocês ficaram admirados com essa resposta? Eu fiquei. É uma resposta totalmente bíblica, impressionante, mostrando para a gente que é muito mais do que aceitar a Jesus. Eu falei, olha, eu gostei tanto que eu quero trazer esta resposta para a igreja e para todos aqueles que estiverem cultuando com a gente agora ou ao longo da semana. E aí, nesse processo, Jesus não chama ninguém para ser seu admirador. Olha, vem atrás de mim para ser o meu admirador. Jesus não nos chama para que nós gostemos de ouvi-lo falar, porque ele fala bonito, porque o que ele fala é cheio de autoridade. Jesus não está preocupado com o ibope, com o like, né? Ele não está buscando seguidores na visão que hoje tem, de gente que simplesmente se torna o seu seguidor no Facebook, no Instagram e outras coisas mais. É muito mais do que isso a resposta dada. E aí Jesus começa a juntar a equipe dele, de ser discípulos dele. Em Marcos 1,17, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e o pedido de Jesus foi: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Depois ele se dirige a André, ou em outro momento ele diz: siga-me. André admirava Jesus de longe, mas seguia João Batista de perto. E agora Jesus se dirige a André e diz: André, siga-me. Jesus vai dizer também a Levi, ou Mateus, como queiramos, que estava sentado no seu escritório, e segundo essa série de Jesus, ele era autista, ou tinha espectro autista. Ele deixa todas as coisas e ele começa a seguir a Jesus. Ele abre mão do seu afazer diário e segue a Jesus. E aí a gente vai encontrando vários outros. Vamos encontrar o jovem de qualidade, que ele sabia os mandamentos, ele era rico, e Jesus disse para ele: olha, vai, vende tudo o que tens e invista em seguir-me. O apóstolo Pedro, ele vai escrever em 1 Pedro 2,21, e esse texto nós temos aí, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Vamos dizer juntos essa passagem da palavra? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E aí eu me perguntei, quais as implicações de seguir a Jesus? Muito mais do que de aceitar a Jesus, de seguir. O que implica? Qual é o preço de seguir a Jesus? Porque é impressionante, Jesus em Mateus 4,17, ele diz: arrependam-se, ele começa a pregar, e a mensagem dele é para todos: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mas logo em Mateus 4,19 ele disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vejam, Jesus prega o arrependimento para todos, mas ele chama aqueles que querem segui-lo. Todos devem se arrepender. Porém, ele chama não só que as pessoas, ou informa que eles devam se arrepender, mas ele insiste com as pessoas que o arrependimento ainda não é tudo. Eles precisam agora dar um passo seguinte. Eles precisam caminhar com o Senhor Jesus. E aí esse arrependimento é para mudar, é para ser salvo, mas ele parece que zera o processo. Ele faz ali um processo, ele deleta tudo, diz assim: olha, agora que estou arrependido, vamos zerar tudo. Começa do zero um processo. Sigam-me, vocês precisam ser meus seguidores. Eu então parti de um texto da palavra que está em Mateus 8, onde nós temos um conteúdo maravilhoso com as implicações do processo de seguir a Jesus. Aí nós temos esse texto, eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos? Vamos nós, a gente pode conseguir ler aí, está um pouquinho embolado ali, mas aí você vai comigo, vamos lá. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe.
No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és, vamos juntos? Tu és o Cristo. Jesus os advertiu para que não falasse a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e fosse morto, e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou-o à parte, distante dos outros, começou a repreender Jesus. Olha a ousadia de Pedro. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, agora ele dirige-se a toda a multidão. Pedro está à parte com ele, grave bem essa cena. Agora ele dirige-se a Pedro e aquele grupo de discípulos. Agora ele dirige aos discípulos e a toda a multidão. E a Bíblia diz claramente isso. Ele disse: se alguém, vamos dizer juntos, se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Esse texto nos oferece pelo menos 4 importantes implicações que são claras no texto, no processo de tomar uma decisão de seguir a Jesus. E eu espero que ao final todos possam dizer: eu sigo a Jesus, eu não só aceitei Jesus. E se porventura alguém tem dúvida de que você está seguindo a Jesus, que você possa decidir não só por tê-lo como seu Salvador, mas segui-lo como seu líder espiritual. A primeira implicação é: você só pode seguir alguém que você conhece, e aí vem uma expressão, clareza. Você só pode passar para mim, Eliel, você só pode seguir alguém que você conhece, clareza. É preciso clareza, porque quando você tem convicção de que você está caminhando com a pessoa certa, isso não vai permitir que você fique no meio do caminho. E aí, lendo o texto de Marcos, você vai ver isso claramente. Eu não vou repetir o texto, mas há pessoas dizendo: olha, ele, Elias, é um dos profetas. E aí Pedro declara: tu és, vamos dizer juntos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está muito claro, porque essa outra expressão em outra passagem que diz claramente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus só diz: tu és o Cristo, mas são complementos da própria expressão da palavra. Então, Jesus quer que nós tenhamos claro em nossas mentes quem Ele é. Então essa pergunta é a pergunta mais importante: quem você diz que eu sou? Vejam, há uma murmuração ali, há uma reclamação. Uns estão dizendo uma coisa, outros estão dizendo outras, mas a ideia é de que eles tivessem clareza que ele não era como outro dos mestres do seu tempo. Ele não era mais um que juntou um grupo e estava andando pelas ruas de Jerusalém, mas ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há uma passagem que deixa isso muito claro. Jesus entra no barco, e ele está lá naquela travessia do mar da Galileia, e a Bíblia diz que então começa a ter uma tempestade com ventos que
que ficam fortes demais, as águas começam a se mover, as ondas começam a jogar, a chacoalhar aquele barquinho, e aí os discípulos vão contornando até que chega um determinado momento que eles ficam desesperados, e Jesus, que estava quietinho, dormindo lá no barco, enquanto todos estão desesperados, pensando que vai morrer, a Bíblia diz claramente que Jesus se levanta, dá uma ordem para o mar, dá uma ordem para o vento, ou seja, para o vento e para o mar, o vento se aquieta, o mar sossega e há aquela bonança total. E qual foi a expressão dos discípulos depois desse acontecimento? Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Vamos dizer juntos? Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Ou seja, eles ainda não tinham um conhecimento correto sobre quem era Jesus. E muitas vezes nesse processo nós precisamos deixar claro para nós quem é Jesus para nós. Jesus é para mim aquele que me dá o que eu quero para a minha vida. Jesus é aquele que me traz a paz que eu preciso. Jesus é aquele que é o meu Salvador. Ou Jesus é aquele Deus na sua vida que você olha para ele e diz assim: a esse convém seguir. Eu quero estar lado a lado com ele, andar com ele todos os dias, caminhar com ele, estar bem ligado com ele, recebendo dele todas as instruções que eu preciso para viver cada dia. Então a ideia é de que nós possamos viver todos os dias nessa perspectiva. O texto diz que outros disseram coisas sobre Jesus, mas Pedro diz a coisa certa. E quando nós estamos com essa convicção de que estamos andando com Jesus, e que Jesus está andando conosco, e que estamos lado a lado, você dorme melhor a sua noite, porque você sabe que Jesus não está longe de você. E você acorda e você tem uma semana difícil, você vai para aquelas reuniões difíceis, e quando você vai para as reuniões difíceis, você sabe que você não está sozinho nelas. E você tem tarefas desafiadoras, mas você sabe que você não está sozinho nelas. E a gente encara um trânsito pesado, como nós tivemos que encarar, para então procurar lá para o processo cirúrgico, mas nós sabíamos que enquanto a gente ia, o Senhor ia cuidando da gente, porque quando seguimos a Jesus, nós somos não só admiradores de Jesus, mas nós andamos com Jesus, Jesus anda com a gente também. Ou seja, a coisa mais importante nesse primeiro momento é que você, como Pedro, tenha clareza quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Você tem certeza que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Então, se você tem, você deve seguir a Jesus, andar com Jesus, estar ao lado dele. Mas a segunda questão envolvida no seguir a Jesus é que você precisa ter ciência de que seguir a Jesus tem um custo. Vejam bem, o custo aqui é retratado. Jesus nunca descreve na Bíblia e nem pinta um quadro de que segui-lo é fácil. Ele começa a ensinar-lhes, ele vai falando coisas para os seus discípulos, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e fosse rejeitado, Marcos 8,31, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto. Vejam bem, Jesus está dizendo para aquele grupo de que ele tinha um objetivo muito doído à sua frente. Ele tinha um acontecimento para se dar na sua vida que não tinha como deixar de acontecer. Ele sabia que a cruz o esperava. É interessante que nós temos uma ideia, e aí depois que ele fala sobre isso, ele então chama Pedro, tem aquela conversa difícil, a gente vai trabalhar sobre isso, mas ele vira para a multidão e para os discípulos simultaneamente diz: tem um preço sim. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Ou seja, de acordo com a Bíblia, seguir a Jesus nos traz memórias muito difíceis. Seguir a Jesus tem palavras como abnegação, lembra? Não é verdade? Se eu estou seguindo a Jesus, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Seguir a Jesus, palavra como sacrifício, faz parte da sua agenda.
Palavra como sofrimento, cruz, faz parte do processo. Ou seja, todas estas palavras apontam para qualquer coisa, menos para uma vida sossegada e tranquila. Jesus está dizendo no verso 34, sim, você deve me seguir, mas isso vai custar alguma coisa para você. Algumas vezes temos visto hoje uma mensagem muito diluída nos nossos púlpitos, onde nós estamos comprometendo a palavra, fazendo com que as pessoas admirem Jesus, procurem Jesus, aceitem Jesus, mas não estejam abertas e prontas para pagar um preço por seguir a Jesus. Vejam as estatísticas. Hoje nós vimos aqui na nossa classe que o percentual de divórcios nos Estados Unidos entre pessoas não crentes e pessoas crentes é o mesmo. A gente olha para uma nação como a nossa, a gente tem lugares que não falta igreja, é uma em cada esquina. Eu fui pastor em São João do Meriti, tem uma rua lá que a gente chamava de Rua das Igrejas, mas era muita igreja. Mas, por outro lado, você vê ruas sujas, pessoas jogando lixo no chão, ou seja, não mudou comportamentos. A gente vê, muitas vezes, o palavrão, a inquietação, a agressão verbal. Ou seja, a gente pergunta assim, que evangelho é esse que está chegando na vida de tanta gente, mas não muda o lugar onde a pessoa está? Não muda o condomínio que ele está, não muda o bairro, não muda a cidade, não muda o estado. Será que de fato estamos tentando dourar a pílula para que seja maior o número de pessoas que se declarem seguidoras de Jesus do que de fato são? A ideia de que a gente então se entregue, se doe, tá? Essa é a ideia. A pergunta que eu lhe faço, o que é que você tem deixado para trás para seguir a Jesus? Pode ser que você não esteja deixando nada. Então uma pergunta, será que você está de fato seguindo a Jesus? Pastor, eu estou seguindo a Jesus, mas meu relacionamento com meu namorado, minha namorada é o mesmo de antes. Tem alguma coisa errada? A maneira como eu lido com o dinheiro é a mesma maneira. Deve ter alguma coisa errada, não pode estar certo. Sabe, a maneira como eu vejo a vida é a mesma. Tem alguma coisa errada. A maneira como eu crio os filhos, as coisas que eu via, eu continuo vendo. As coisas que eu aplaudia, eu continuo aplaudindo. Tem alguma coisa errada. Não é com Jesus. Talvez com a sua visão do seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem um preço. Precisa haver mudanças. Algo, então, precisa ser feito. Os pescadores deixaram as redes, ou seja, deixaram o seu controle da sua segurança financeira para seguir a Jesus. Levi deixa, ou Mateus deixa o seu escritório, deixou a sua ocupação principal. Ele tem uma outra prioridade agora na vida. Nós falamos do moço rico. Eu acho interessante a história do moço rico. O moço rico, diz a Bíblia, que ele era inteligente, ele era rico, então ele era inteligente, sabia ganhar dinheiro. Jesus então faz uma pergunta para ele, porque ele chega desesperado, está aquela multidão cercando Jesus, ele me dá licença, provavelmente ele devia ser famoso, né? Porque ele disse, vocês estão aí, mas eu tenho prioridade, né? Chegou lá no meio da turma, chega para lá, chegou, se colocou diante de Jesus e disse assim, mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? Aí Jesus, diz a Bíblia, amou aquele jovem pela disposição dele e perguntou, tu sabes os mandamentos? E a Bíblia diz que ele relata alguns deles, como não roubarás, não adulterarás. Ele vai falando alguns deles. Mas aí Jesus não ouve dele que ele devia amar mais a Deus. Terás um único Deus, ele não cita esse. Só a Jesus ou só a Deus adorarás, ele não menciona isso. E a Bíblia diz que Jesus então diz, olha, é tão simples, já que você está tão animado, você sabe tanto de 10 mandamentos, sabe, é bom de Bíblia, vai, vende tudo que você possui, distribui entre os pobres e vem e segue-me, só isso.
Eu sei que esse texto ele pode parecer dar-nos a ideia de que Deus quer que todo mundo seja pobre. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe por que em outros casos Jesus não disse isso para ninguém? Mas por que disse para o moço? Sabe, ele sabia os mandamentos, mas ele não tinha só Deus na vida dele. Ele tinha o dinheiro como Deus na vida dele. Ele precisava trocar a liderança da vida dele. Ao invés de deixar a riqueza controlá-lo, ele tinha que deixar Deus controlá-lo. E aí, nesse processo, ele não conseguiu resolver bem, ele levantou-se e diz a Bíblia que triste saiu da presença de Jesus. E um pregador pregou uma mensagem dizendo, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, o reino estava ali, Jesus estava ali, mas não teve salvação. Sabe, existe um preço. O preço é amar mais a Jesus. O que você está disposto a deixar para de fato seguir a Jesus? Qual o preço que você está pronto para pagar? E eu não vou enganar vocês, daqui para frente o preço vai se tornar ainda maior. As coisas vão ficar mais claras entre os que seguem e entre os que não seguem a Jesus. Entre os que vão amar a Deus e os que não vão amar a Deus. Não vai ter como ficar no meio do caminho do negócio. Então a gente tem que ter muito clareza quem é Jesus e o preço que temos que pagar no processo de seguir a Jesus. Mas pastor, só tem preço, não ganha nada de seguir a Jesus? Bom, essa foi a dúvida do próprio Pedro, né? Porque esse Pedro, ele é maravilhoso, ele ajuda a gente a resolver as crises da gente. Jesus manda pagar preço e tal, é renúncia. E aí, naquela conversinha lá mais íntima, de Senhor, o que a gente ganha em ter deixado tudo e te seguir? Qual foi a resposta de Jesus? 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. Ou seja, seguir a Jesus pode pagar-se um preço alto, mas nunca Deus nos deixará desamparados, Ele nos abençoará. Vale a pena seguir a Jesus. Amém ou não? Amém. Esse amém. E aí, Mel? Deu para ouvir bem aí? Vale a pena seguir a Jesus? Amém? Amém. Bênção. Pedro deu a resposta certa. Ele segue de maneira correta a Jesus. Ele agora questiona, ele recebe um ensinamento misericordioso de Jesus. Pedro, não fique preocupado, porque eu estou cuidando de tudo. A terceira implicação, eu acho isso aqui muito sério. Você precisa se dispor a confrontar as suas convicções. Tem que haver mudança. Clareza, preço, mudança. Vamos dizer juntos? Clareza, preço, mudança. Porque vejam bem, Pedro acaba de fazer uma das confissões mais importantes da sua vida, quando todos diziam que ele devia ser um profeta, devia ser Elias, e Pedro diz, tu és o Cristo, na outra passagem, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora Jesus leva a conversa para uma situação mais difícil, e diz, olha, não se preocupe, mas daqui mais uns dias eu vou lá, vou para a cruz e tal, vou morrer na cruz, depois eu ressuscito e tal. A Bíblia diz naquele relato de Mateus que Jesus é levado por Pedro para uma conversa lá no canto. Assim, Jesus, vem cá, vamos conversar só nós dois? Que história é essa de deixar a gente? Que história é essa de morrer na cruz? O senhor não vai passar por isso não, o senhor não vai enfrentar essa situação, não vou deixar, ninguém vai crucificar o senhor não. Ou seja, ele tinha as suas próprias convicções sobre quem era Jesus e o que seria seguir a Jesus, o que Jesus tinha que fazer. Sabe, não tem como nós alinharmos as nossas convicções com as de Jesus e queremos que Jesus faça o que a gente acha melhor. Pedro tinha que ser confrontado na sua crença e ele o foi. Pedro fez um papel, segundo um autor aqui, de um bom batista. Ele disse, Jesus, eu sei que você é o Filho do Deus vivo, mas há algumas coisas que você não está entendendo, Jesus. De vez em quando nós queremos ensinar a Jesus como é que ele responde uma oração,
como é que ele faz para gerir determinadas situações. Olha, eu vou dar um conselho para o senhor, hein? Você já quis dar conselhos para Deus? Já quis dar sugestões para Deus alguma vez? Pedro quis dar sugestões. E aí, a resposta de Jesus não foi nada boa. Eu espero que ele não dê a mesma resposta para nenhum de nós, né? Para trás de mim, Satanás. Porque aquela hora não era o Pedro cheio do Espírito Santo de Deus que falava, mas era o homem Pedro que tinha uma expectativa de não perder o amigo. Ele estava preocupado com o seu relacionamento, a visão dele era temporal e não espiritual. Quantas vezes pregadores, eles fazem com que uma verdade seja fácil demais, querem dizer coisas como coisas que agradem as pessoas, mas muitas vezes não são as verdades de Deus para essas pessoas. E quantas vezes temos que falar verdades de Deus, e elas são difíceis de serem ditas, até por nós mesmos, no púlpito. Imagine no tempo que nós estamos vivendo, com o feminismo, não é? Com essa situação toda envolvendo aí as verdadeiras guerras do sexo, e você dizer que no casamento existe um papel definido na Bíblia entre o homem e a mulher. Não é uma coisa fácil. Tem gente que diz, não deu para mim mais não, estou indo embora. Ou você dizer que não pode se praticar mais o sexo antes do casamento, porque é pecado. E a gente já começa a dizer, mas todo mundo faz, não tem como. E a gente começa a entrar na de todo mundo como se fosse normal. Não tem como não mentir, porque se você não mentir, você não consegue as coisas. Não tem como não se corromper. Todo mundo que consegue alguma coisa se corrompe. E a gente começa a ter que pregar coisas tão difíceis, combate à fornicação, combate à fofoca, quando você prega sobre os sinais da volta de Jesus, isso não está interessando muito a igreja. Tanto é que há pregadores hoje que você pode ouvir o coach, e você pode ouvir o pregador, e você só tira o ambiente, mas a mensagem é a mesma. Não é? Você vai vencer, você conquista, você... Como se não houvesse óbices nas nossas vidas, como se não houvesse lutas para a gente enfrentar, como se a vida espiritual não fosse uma guerra espiritual constante contra a nós mesmos, o mundo e Satanás. Mas acontece que Jesus não está preocupado com as curtidas, com o ibope. Naquela hora o ibope dele caiu. E ele diz coisas sérias para Pedro. E eu fiquei pensando, por que Jesus foi tão rude com Pedro, ao invés de ser terno com ele? A impressão que eu tenho é que Jesus está tentando mostrar para nós, e para Pedro, e para toda a igreja, que existe um pensamento humano e existe um pensamento divino. O pensamento humano é o seguinte: o ser humano quer o caminho mais fácil, e Deus quer o caminho mais certo. Concorda comigo? Nós queremos o mais fácil, concorda comigo? Bom, se eu puder, eu não vou andar no caminho mais difícil, mas Deus quer o caminho certo, e nem sempre o certo é fácil. Deus quer, o homem quer aquilo que é mundano, Deus quer aquilo que é celestial. O ser humano quer aquilo que é temporal, Deus quer o eterno. Em seu coração o homem deseja ser egoísta, enquanto Deus deseja que nós sejamos altruístas. A nossa tendência é eu, e eu, e eu. Se tiver bom para mim, que se dane o resto do mundo. Mas nós fomos chamados não para sermos egoístas, mas para igualarmos com Cristo, seguir a Cristo e sermos altruístas, porque tem que andar lado a lado com Jesus, não muito longe, ou tentando passar à frente de Jesus, nem distante que a gente não veja Jesus. Temos que estar ali do lado com Jesus, e Jesus foi altruísta. Ele veio para dar a sua vida, ele veio para servir as pessoas. Então, o que é preciso para seguir a Jesus? É preciso permanecer firme diante da oposição ímpia. É preciso firmar-se na palavra e na autoridade de Deus. É preciso ficar de pé quando tudo parece ruir ao nosso lado. Seguir a Jesus, ou seja, ser seu discípulo, não é seguir as nossas verdades sobre o que é ou não certo, sobre o que é ou não pecado.
Seguir a Jesus é seguir a palavra de Deus, que é o único fundamento que nunca vai se desmoronar. Nessa manhã eu lhe pergunto, quais as suas verdades que você tem que abrir mão para poder alinhar-se com as verdades de Deus? Meus queridos, quando eu penso nisso, eu fico pensando em tanta coisa. Quais são as minhas verdades e as suas verdades, as minhas convicções e as suas convicções, que eu tenho que abrir mão delas, para que então as verdades de Jesus prevaleçam sobre as minhas verdades? Ou seja, eu estou confrontado com as minhas convicções e só vai haver mudança se eu abrir mão das minhas convicções e aceitar as de Jesus. Se eu abrir mão do que eu acho que é melhor para o que Jesus acha que é melhor. Isso tem a ver com a criação dos filhos. Isso tem a ver com os relacionamentos. A natureza humana diz, você tem que vingar aquilo lá, aquela pessoa ali, só mesmo você partindo para cima. Aí Jesus diz, você precisa liberar perdão e amar até os seus inimigos. O negócio fica difícil, não fica? Quais são as suas convicções? Que você vai sair daqui hoje abrindo mão delas em nome de Jesus, para assumir as convicções de Deus na sua vida. Por isso nós somos desafiados a pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, porque a nossa tendência é pensar nas que são daqui e buscar as que são daqui. Essa é a nossa tendência. Quero que você pare aí um pouquinho, avalie e se pergunte, que convicções hoje eu tenho que abrir mãos delas? Nós temos coisas simples que nós muitas vezes não abrimos mão. Nós achamos que a gente é melhor do que a palavra de Deus para administrar os recursos da gente, que a gente é melhor do que o ensino de Deus para ter relacionamentos saudáveis. E a gente podia então ir dirimindo essa afirmação, minhas verdades e as de Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Mas seguir a Jesus implica em mudar as minhas verdades e aceitar as verdades de Deus para a minha vida. Pedro queria algo até razoável, não era tão complicado. O Senhor não vai para a cruz, não. Eu não vou deixar. Mas era o que ele achava que era o caminho melhor. Eram convicções humanas sobre um Jesus que veio para morrer e dar a sua vida. Algumas vezes nós damos conselhos com boas intenções, inclusive, às pessoas, mas as nossas boas intenções são as de Deus para a pessoa. Para terminar, você precisa tomar a decisão certa, aí que vem o desafio. É hora de parar e dizer assim, eu quero tomar essa decisão. Jesus então diz, então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, vamos ler juntos? Vamos lá? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então vejam bem, agora essa palavra é dita a toda a multidão. A pergunta é mais ou menos assim, você quer salvar a sua vida? Levante a sua mão. Quem quer salvar a sua vida aí? Jesus dirige a multidão e faz essa pergunta, quer? Levante bem alto assim. Então você tem que estar disposto a perder a sua vida. Você está disposto? Então mantenha a sua mão levantada. O discurso de Jesus é simples, o apelo de Jesus é um apelo contundente. Não era só os discípulos, era a multidão toda. E a ideia de que não é fácil fazer isso, porque ele vai dizer, você tem que negar-se a si mesmo. O que é uma pessoa negar-se a si mesmo? Eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu não vou fazer porque não é bom, não agrada ao Senhor. Eu tenho pensamentos, eu não vou ficar nutrindo porque eles não são os pensamentos de Deus. Eu tenho uma vontade, mas essa vontade não se coaduna com a vontade que Deus tem para mim. Ou seja, eu vou negar-me a mim mesmo. Vou tomar cruz. Você já viu alguém carregar uma cruz rindo da vida? A expressão, inclusive, carregar a minha cruz já não é uma expressão fácil, né? Eu estou carregando a minha cruz. Carregar a cruz, quer dizer, eu estou pagando um preço danado, está caro, o negócio é custoso.
Então, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, então siga-me. Mas a gente vai entender no processo de que o Senhor não nos deixará sozinhos. O Senhor nos capacitará na nossa batalha entre a carne e o espírito, entre a nossa vontade e a dele. O Senhor nos abençoará diante das situações que humanamente nós somos confrontados e a nossa tendência é acomodar. O Senhor nos ajudará porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Então não estamos sozinhos, Ele está conosco dizendo assim, vamos, eu estou do teu lado. Tem gente que, como eu, aí pratica a caminhada. Eu não gosto da corrida, eu prefiro a caminhada. Vai, levanta a mão aí. Quando você vai com alguém, se a pessoa começa a ficar muito lá para trás, no seu caso, você que tem que dar uma diminuídazinha. Mas Jesus tem o passo dele, não tem como Jesus parar a caminhada dele. É a gente que tem que se ajustar à caminhada de Jesus, para que a gente possa então ir vencendo os obstáculos e a gente vá do lado dele, vai caminhando, e vá vencendo, e vá superando. É um desafio. Eu já falei para vocês de uma experiência minha pessoal com esse texto. Esse texto chama muita atenção. Eu estava recém-convertido. Na minha época, jogar futebol e ser crente não podia, até porque o domingo era o domingo do Senhor, e o futebol geralmente era no domingo. E como é que eu ia me dedicar ao Senhor e ao mesmo tempo jogar futebol no domingo? Aí entreguei minha camisa no meu clube, entreguei no outro clube. Mas aí bateu aquela saudade num sábado lindo, maravilhoso. Eu fui assistir uma partida de futebol, num campinho ainda pequeno, nem era grande mais aquele. Estava lá sozinho, meus 15 anos, você imagina um sujeito magro, franzino, e ali quietinho no seu mundo, no seu universo, estava eu ali sentado naquela arquibancada. E aí, torcendo lá, vendo futebol, uma coisa boa, né? Daqui a pouco aproxima-se de mim algumas meninas, adolescentes da minha idade. E elas começaram a falar mal de quem? Dos crentes. Pode um negócio desse? Vai falar logo mal de crente? Do meu lado. E começaram a falar mal, e não é? Eu falei, claro. Vou ficar de mal com as meninas, né? E comecei a concordar tudo que falava, verdade, sabe, ruí as cordas. Deixei a desejar. Mas fiquei na minha, falei, todo mundo erra, não sou perfeito mesmo e tal. Só que à noite tinha um estudo bíblico, que a gente ia nele todo dia. Quando chega à noite, sem que ninguém soubesse de nada, o dirigente me vai e coloca diante de mim esse texto para eu ler. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando eu li o texto, eu falei assim, não é possível, alguém contou alguma coisa para esse camarada. Isso é perseguição, cara. Mas aí a consciência agora de pecado tomou conta de mim. Eu comecei a chorar, chorava tanto. Adolescente, impactado por aquela palavra, comecei a chorar. Eu chorava tanto que eles achavam, está passando mal? Eu falei, não estou não. Eu estou passando bem agora, mas não. Eu disse, sabe o que aconteceu? Aí tive que contar a minha história, tive que confessar o meu pecado, pedir perdão e seguir em frente. Quantas vezes a gente nega a nossa fé? Num relacionamento, numa reunião, num ambiente, numa situação, sabe para quê? Para não ficar mal com os outros. A gente pode ficar de mal com Deus, mas não quer ficar de mal com os outros, até para agradar um familiar. A ideia é de que a gente tome uma decisão e a gente assuma a decisão. Precisamos de gente que assuma Jesus sem medo de ser feliz. Vou repetir, precisamos de gente que assuma Jesus sem medo de ser feliz. E imagina numa faculdade, numa universidade pública. A ideia é que muitas vezes a gente fica assim tão, eu diria assim, tão perfeccionista, idealista do que temos que deixar para seguir a Jesus.
que nós deixamos de seguir a Jesus em pequenas coisas. Quantos estariam aqui dispostos a fazer o seu discipulado pessoal com mais uma pessoa? Só isso. Só isso. Talvez 1 horinha, 2 horas por semana. Deus te dá 24 horas por dia, 7 dias na semana, só isso. Ah, pastor, eu até gostaria, mas eu tenho faculdade, eu tenho empresa, tenho emprego, tem tanta coisa. E aí você diz que quer seguir a Jesus, desde que, aí começa, desde que eu não tenha que abrir mão de um tempo, desde que eu não tenha que entregar negócio de dinheiro lá na igreja, desde que eu não preciso ficar lendo Bíblia, esse negócio já era, desde que eu possa continuar fazendo o que eu estou fazendo. Você tem certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo? Amém? Quantos têm essa certeza? Agora eu vou perguntar mais. Você precisa saber então que seguir esse Jesus há um custo. Você está disposto a pagá-lo? Você precisa saber que vai ter que mudar algumas de suas crenças e assumir outras que são as de Jesus. As suas você tem que abrir mãos delas e colocar no seu coração de que agora as verdades de Deus são as mais importantes da sua vida. Você precisa aceitar o desafio de primeiro dar o lugar da sua vida para Jesus. Coisas simples que você pode fazer. Dispor, por exemplo, a priorizar o culto ao Senhor e trazer convidados para o culto. Olha que coisa tão fácil. Olha, domingo na minha casa chegou visitante, vai ter que ir comigo para a igreja, porque já sabe que eu tenho um compromisso. E além de eu ir, eu vou trazer mais gente, porque eu preciso que mais gente ouça a palavra. Só isso. Isso é pedir muito? Você vai ser fiel nos seus dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor, mas isso é pedir muito. Você vai ser parte de um grupo por um tempo determinado e você vai abençoar e vai ser abençoado, mas isso seria muito. Você vai manter uma intimidade diária com Deus, usando pelo menos 2 recursos: ler a palavra e orar todos os dias. Muito simples. Se nós dermos esses primeiros passos, os outros vão ficar mais fáceis. Aceitar a Jesus ou seguir a Jesus? Jesus não nos chama para aceitá-lo. Jesus está nos chamando para segui-lo. Você não precisa ir para a cruz, ele já foi. Mas você precisa assumir Jesus na sua vida. Feche os seus olhos. Eu preparei essa mensagem antes de viajar a São Paulo, quarta-feira. Tinha até um outro planejamento, mas ela já estava pronta. Deus sabia da minha agenda, eu não sabia. Feche os olhos e diante de Deus se pergunta: eu tenho sido um verdadeiro seguidor de Jesus? Eu priorizo um monte de coisa, mas na hora que entra Jesus eu balanço um pouquinho. Eu tenho ânimo para um monte de coisa, mas quando fala de cantar, orar, ler a Bíblia, eu começo a ruir as cordas. Eu sou generoso para festa. Pode fazer festa lá em casa que eu ponho 50 mil, 30 mil, 100 mil se for preciso. Mas falou em dízimo e oferta, a sua mão fica encolhida. Sabe, é para a gente pensar. Seguidores de Jesus ou temos aceito a Jesus? Esse vai ser o primeiro passo do discipulado que nós vamos fazer. E no finalzinho de agosto, ali no último domingo até o iníciozinho de outubro, a gente vai falar sobre o verdadeiro discípulo de Jesus e pelo menos umas 8 marcas desse caminhar, para você aprender e você escolher uma pessoa para você fazer. A meta é que todos tenhamos passado por essa caminhada.